A gente vai trabalhar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, um legado, eu coloquei como legado, porque de fato é um legado, é uma base histórica, né, estrutural, que deve ser praticado na igreja contemporânea, né, a nossa igreja de hoje, a igreja que nós vivemos, né. Então, todo o legado em si voltado dentro do solas, a igreja do século XXI, terceiro milênio, o nosso tempo que nós estamos vivendo, tem que estar vivenciando esses solas, né, que tem por base, claro, solas está todo fundamentado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática, né? Porque não tem como ser cristão, ser crente em Cristo Jesus, sem conhecimento bíblico, né? E conhecimento realmente hermenêutico, exegético, né? Que são as artes das interpretações da Sagrada Escritura, ok? Então, aqui a gente vai apresentar também aqui o doutor Martim Lutero, eu não sei que você já conhece essa pessoa fantástica, né? Ele já dorme no Senhor já, né? Desde o século XVI em diante, da data de 1545, já que ele já morreu, mas ele deixa um legado aqui muito importante para nós, né? Relacionado às reformas que aconteceram, principalmente usar no singular, a reforma protestante, diante da própria história universal, da própria história do mundo, né? Onde que nasce em si uma mudança, né? Uma transformação, tá? Então aparece aqui o doutor Martim Lutero, né? Que era um monge agostiniano, professor de teologia, professor de bíblica, e eu já destaquei aqui as 95 teses dele, né, que vocês em aula de cristianismo vão estar trabalhando nessas 95 teses, conhecendo elas, né? Então, elas, só sintetizando, né, ela tem vamos dizer, uma retórica, uma descrição toda com uma crítica relacionada ao sistema, né, eclesiástico, ao sistema da igreja, a maneira que a igreja tinha saído dos trilhos, né, relacionado desde a igreja lá do Novo Testamento. Então, Lutero vem fazer essa crítica à igreja romana, né, a igreja da época lá que ele realmente fazia parte, né? Então, ele não queria sair da igreja, ele queria reformas, ele queria restaurar algumas coisas que necessitava. Então, ele escreve essas chamadas 95 teses, chamando uma comunidade acadêmica, né? Porque quando ele escreve, ele pega essas 95 teses e vem colocar na porta do castelo da igreja de Wittenberg, na Saxônia, na Alemanha, né? Então, isso era comum naquela época lá, chamar uma comunidade acadêmica para o debate, né? Para refletir, pensar como é que estava a teologia da igreja. Então, isso aconteceu em que ano? No dia 31 de outubro de 1517, tá? Então, esse dia 31 de outubro, né, principalmente nos Estados Unidos, no mundo, né, está acontecendo uma festa antiga chamada Halloween, né? Então, a festa de Halloween se dá no dia 31 de outubro, ok? Então, é um meio, né, até mesmo de Satanás, do nosso adversário, das nossas almas, né, querer sufocar uma data que nos traz novamente para as Escrituras Sagradas, em especial toda a Bíblia, ok? Então, eu convido a todos, como eu falo para todos os seminaristas, vamos preservar, voltar nossas raízes, voltar o nosso legado do dia 31 de outubro de 1517, que nesse ano, Aníbal e os demais, vai fazer 508 anos de reforma protestante, que hoje você tem a Bíblia, que hoje você tem uma interpretação de uma teologia que fala a sua alma, graças a esse período da Reforma Protestante, ok? Então, aqui, principais críticas de Lutero à igreja daquela época, né? Vou falar sobre solas, só para a gente ver quem é Lutero aqui, o que ele pensava. Então, naquele sistema da igreja romana, né, tinha a chamada venda de indulgência, né, que era a venda do perdão, a venda, né, que comercializava a questão do perdão. Então, para cada tipo de pecado, existia uma declaração, né, um documento que declarava que essa pessoa estava perdoada os seus pecados. Então, foi isso que Lutero se revoltou com relação a esse perdão dos pecados comercializado, né, que uma parte do clero romano estava lucrando, né? E era uma prática que vinha desde a Idade Média. Mas na época de Lutero, né, o Papa que Lutero vai realmente ter um choque, né, intelectual e teológico é o Papa Leão X, né? E deu até coincidência com o Papa agora Leão XIV. Né? Então, o Papa de Lutero era o Papa Leão X. Então, Lutero escreve as 95 teses para realmente protestar com relação a essa venda de indulgência, né? A venda do perdão. E nós sabemos que, vamos ver nas 5 solas, né? Que salvação é de graça, né? Salvação é um presente. E perdão dos pecados não precisa de dinheiro, né? Então, Lutero,
ele levanta contra essa questão. Outra questão é que Lutero levanta contra as falsas doutrinas, né? Excesso de tradições sem base bíblica, né? Isso é muito importante que ele coloca. Existem muitas tradições que não têm base bíblica, que não têm base escriturística, que é fundamentada em textos isolados da Bíblia, e a gente já sabe que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, Lutero lutou contra essas falsas doutrinas, né? Que você, na história do cristianismo, vai ver sobre elas, né? Questão de velas, marianismo, né? E tantas outras questões voltadas de tradições que vocês conhecem aí dentro da cultura de vocês, que existe, mas que não tem base bíblica, ok? Outra questão que Lutero, ele trabalha, isso é importante hoje, é muito atual para nós, que a gente vai ver, a salvação pela fé, não por obras ou pagamentos, tá? Então, é isso que a gente vai estudar em um dos 5 solas, né? Sola fide, né? Sola fé, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar isso, já vem de Lutero também. Outra questão também que Lutero coloca, a corrupção do clero, né? Então, desde o século XII, do período medieval, né, que as pessoas usam a palavra latina tenebrae, né, idade das trevas, noite escura, né, do período medieval. Então, teve um período lá do século XI, século XII, que tem a chamada decadência papal, né? A questão da imoralidade, das hipocrisias, da não vivência, né? E outras coisas que Lutero vai se revoltar, escrevendo as 95 teses contra esse tipo de coisa que acontecia. Outra questão também é a chamada simonia. Vou perguntar para vocês, que tivesse tempo aqui para a gente estar, mas vocês ficam à vontade, né? A questão da simonia vem desde aquele mago chamado Simão, que ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro transmitisse para ele, né, quando colocasse a mão sobre o povo, ou fosse batizado com o Espírito Santo, etc. Então, é a venda do sagrado, né? E o nepotismo é o favorecimento de parentes e etc., que tinha nesse período papal, que muitos papas estavam favorecendo seus parentes e pessoas próximas a ele, etc. E Lutero, realmente, ele protesta contra esse tipo de coisa também que acontecia. A exploração da fé, o comércio de relíquias, né, e objetos sagrados. Isso na época de Lutero e de Calvino já tinha muito, né? Porque naquela época as pessoas falavam o seguinte: eu tenho um pedaço da cruz de Cristo. Eles estão 16 séculos depois de Jesus, entende? É muito tempo. Então as pessoas diziam assim: eu tenho um pedaço da cruz, eu tenho uma água benta, eu tenho um choro do João Batista, eu tenho um dente de João Batista, eu tenho um choro da Virgem Maria. Então, quer dizer, as pessoas usavam esse tipo de relíquias e objeto, né? De vendendo para as pessoas. Então, Lutero se revolta com todo esse contexto relacionado que está vivendo e que faltava o quê? Conhecimento bíblico da palavra de Deus, tá? Então, é isso que ele levanta. Outros reformadores que vêm, a gente coloca na primeira geração de reformadores, vou falar quando eu colocar mais na frente aqui sobre eles aqui, Eurico Zwinglio, né, que viveu, era contemporâneo de Martim Lutero, que fez uma reforma na Suíça, né, de Zurique, né? Zurique na fala de alemão, que ele, né, falava alemão, e de lá ele escreveu, Lutero escreveu 95 teses, Zwinglio escreveu em torno de 67 teses, realmente debatendo contra a Igreja Romana. E naquela época também era comum que, quando um reformador protestante e um católico vinha, eles debatiam. E quem ganhasse o debate, a cidade em si, ou ia ser protestante, ou ia ser católica. E nesse fato aqui, Zwinglio ganhou o debate na cidade de Zurique, e toda a cidade da Suíça realmente se tornou protestante, e ele escreveu 67 teses. Então, ele era contemporâneo de Lutero, uma figuração muito importante na história. E outro que aparece aqui da segunda geração de reformadores é João Calvino. João Calvino, muitas pessoas criticam João Calvino, mas João Calvino é o grande hermeneuta. O nosso professor Felipe, né? O João Felipe vai ser o professor de hermenêutica, de exegese. João Calvino é um dos maiores exegetas da história, né? Nós comungamos, nós se alimentamos, né, de todo o contexto. Inclusive, eu ganhei até um presente do nosso professor William, foi estudar em Portugal, 2 institutas, né, que é a teologia sistemática, os escritos que João Calvino tem, tá? Então, ele é muito importante na história, né, e principalmente na história bíblica, no conhecimento teológico, né, que vocês vão ver teologia calvinista, teologia reformada, é de João Calvino, ok? E eu estou com uma Bíblia aqui muito importante, que eu não vou pegar muito tempo aqui, porque o tempo está muito curto, a Bíblia de Genebra, né, que teve a coordenação, ó, de João Calvino, uma Bíblia que atravessa o tempo, que nós estamos aqui com ela,
que tem estudos de rodapés, né, todo o contexto bem trabalhado dentro dos pensamentos de grandes nomes que ele estava. E ele funda também uma universidade, a Universidade de Genebra, né, que eu vou falar um pouquinho sobre ela lá. João Knox é o pai do presbiterianismo na Escócia, tá? Então, é ele que usa aquela expressão que muitos usam em pregações de missões: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Então, João Knox é o pai das igrejas presbiterianas, né, que lá na Escócia é chamada igreja presbiteriana. No continente é chamada igreja reformada, mas é a mesma igreja presbiteriana. Tá? Então, cada um contribuiu para a expansão da reforma protestante, para a volta nas escrituras, para o que nós vamos trabalhar nas 5 solas da reforma protestante. Ok? Nós temos aqui, eu peguei uma gravura da época aqui, esse primeiro que está aqui é o Dr. Martim Lutero, mas tem pessoas que vêm aqui lá do século XIV, né? Aqui nós temos John Wycliffe, né? Que tem uma Bíblia fantástica, a Bíblia de Wycliffe, né? Que foi a tradução da Vulgata Latina, do latim, né? De Jerônimo, para a língua inglesa da época dele, né? Hoje, se você quiser comprar uma Bíblia de John Wycliffe, né? Fica em torno de R$ 1 milhão para quem quer ter essa réplica, né? Na sua biblioteca e etc, né? Mas, em si, ele foi muito importante na época dele, voltando toda a questão do debate para as escrituras, a liberdade cristã, o pensamento. E no século XIV já se dizia o seguinte: precisa de reforma na cabeça e nos membros. Pegou essa aí, amigo? A igreja precisa de reforma onde? Na cabeça e nos membros. Na cabeça fala de toda liderança, de todo o corpo clerical, de todo o corpo eclesiástico, né? E depois vem a igreja no sentido geral. Então, naquela época, precisava de voltar o ar de fonte, as escrituras, né? Então, ele é muito importante, John Wycliffe, John Huss, né? Ele falou o seguinte, quando ele foi morto na fogueira, porque estava professando a Cristo da maneira que a Bíblia professa, a igreja romana, a igreja católica, lá no Tribunal de Florença, né? Foi queimado John Huss. Naquele exato momento, ele fala o seguinte, porque Huss significa ganso. Ele falou o seguinte: vocês podem estar queimando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. Então, assim, 100 anos depois, ele errou mais ou menos em questão de 2 anos, né? Porque depois de 102 anos, nasce o cisne em 1457, 1443, o doutor Martim Lutero aqui. Morre na fogueira, o ganso, John Huss, mas depois de 100 anos, 102 anos, nasce o cisne, doutor Martim Lutero, que coloca as 95 teses lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, né, que vem proclamar o sentido da nossa liberdade religiosa, da nossa liberdade de pensar a Bíblia Sagrada, tá? Então, pegando aqui, entre os pilares mais importantes da reforma estão a democracia, o governo do povo. Isso nasce da reforma protestante, pessoal. Isso é muito importante na história, que jamais, eu vou falar sobre os 5 solas, mas jamais eu poderia dizer que dentro da reforma protestante existe democracia, essa liberdade, né, de expressão. E quando a gente pega, depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tem a criação da ONU, e lá tem a chamada Lei Universal. E no artigo 18 fala que todo mundo tem direito à liberdade. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de religião. Isso vem da reforma protestante. E no nosso artigo aqui da nossa Constituição, nós temos o artigo 5, inciso 6, liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Isso é muito importante, essa questão da liberdade em todos os sentidos. O ser humano foi criado para adorar a Deus, para ser livre, para ter o coração voltado diante de Deus das Escrituras. É como diz Blaise Pascal, o ser humano tem um vazio e esse vazio é do tamanho de Deus. E só Deus cabe no meu vazio, no seu vazio existencial. Então a reforma nos traz democracia, liberdade de expressão, pensamento, incentivo à educação. Pessoal, Lutero fez uma famosa tradução da Bíblia na época dele. Ele gastou 3 meses para traduzir do grego para o alemão. E o Antigo Testamento foi mais ou menos em torno de 13 a 14 anos no Antigo Testamento, e, enfim. Ele trabalhou toda uma tradução da Bíblia para a língua alemã. Se você for hoje lá em Berlim, na Alemanha, a língua alemã hoje que tem, atual, toda ela tem a base da Bíblia de Lutero.
dentro da estrutura gramatical, da expressão e etc. Olha o tanto que esse reformador foi muito importante na história, né? Então, tem uma Bíblia muito bem trabalhada lá, e a linguagem, a estrutura da língua alemã hoje moderna, graças à Bíblia de Martim Lutero. Inclusive, tem aqui a questão que a Bíblia de Lutero, ó, ela não é da época lá, mas tem estrutura com todas as interpretações, tal, que o professor de bibliologia vai falar para vocês sobre essa grande relíquia no tempo e no espaço, tá? Então, Lutero, ele traduziu a Bíblia, correto? Mas, pessoal, ele viu que a maioria do povo não sabia ler e nem escrever. Então, o que adianta ter uma boa tradução da Bíblia e o povo não saber ler? Então, a arma que a reforma teve, Lutero teve, foi ensinar o povo a ler, educação pública e etc. Isso vem da reforma protestante. Nós vemos também o seguinte, ele com o príncipe eleitor, que era o rei, o governador da Saxônia, né, naquela época, tal. Então, eles trabalharam professores, coordenadores, para que pudessem ensinar o povo. E depois, na figura também, na segunda geração de reformadores, tem aqui, ó, João Calvino, a fundação da Academia de Genebra, que hoje é a Universidade de Genebra, a questão de educação pública, amigo, levar o povo a ler. Diante da reforma, vamos dizer, da Igreja Católica, chamada Contra-Reforma, no Concílio de Trento, Tridentino, de 1545, você vê o seguinte, irmã Neusilene quer falar? Ribomão ou não? Não, não, desculpa, não foi não. Ah, tá, tudo bem. Então, na reforma do Concílio de Trento, né, que foi um movimento contra a reforma protestante, os jesuítas, que era a Companhia de Jesus, eles decidiram o seguinte, que não valia também, né, ter toda aquela reforma dentro da Igreja Católica e o povo não soubesse ler. Então, eles usaram toda uma técnica, né, que era a arma deles, era a educação. Ensinar crianças, pré-adolescentes, jovens, adultos a ler. E Lutero, na reforma protestante, também faz a mesma coisa, e melhor ainda, claro, né, ensinar o povo a ler, para que pudesse transmitir o evangelho, a palavra de Deus, levar o povo a ter a livre agência de você estar analisando o texto, sem precisar, vamos dizer, de uma estrutura de mandamento que tira a liberdade de você de ler as escrituras. Então, graças a esses homens aqui, nós temos o Henrique VIII, a Igreja Anglicana, a Igreja Estatal, e outros nomes que aqui está, mas a base que a reforma e os pilares que ela nos traz, tão importante na reforma protestante, é o que? Democracia, liberdade, educação e outras coisas mais, né? Então, aqui o doutor Martim Lutero, ele, quando chamou a academia, o próprio clero romano, a Igreja Católica, para pensar as 95 teses, todavia, ele não queria sair, ele foi expulso da igreja, né? Ele foi excomungado, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Todavia, Lutero, na dieta de Worms, né, dieta não é de emagrecer, não, foi uma reunião, né, que teve com os cardeais, com os bispos, arcebispo, tinha o grande imperador Carlos I, que estava lá também, né? Então, na dieta de Worms, é 1521 que Lutero vai ser expulso agora, né, excomungado da Igreja Católica, porque as 95 teses aconteceram, foi no dia de 1517, o ano, né? E ele passou o quê? 3 anos ainda dentro da igreja, 3 a 4 anos. E no ano de 1521 que ele vai ser expulso. Aí você pega aqui, ó, incluindo a sua posição sobre o Papa. Ó, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão evidente, pois não confio nem no Papa e nem nos concílios, visto que é certo que frequentemente erraram e se contradisseram. Estou preso pelas Escrituras Sagradas que citei. A minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar de nada, pois não é seguro e nem correto agir contra a própria consciência. Aqui estou, não posso fazer outra coisa que Deus me ajude a mim. Cara, aqui está a questão que coloca as escrituras no devido local que ela tem que estar como centro de toda a cristandade e também do próprio universo das nossas vidas. A Bíblia é a nossa regente em tudo, Aníbal. E Lutero coloca as escrituras acima do papado, acima do clero romano, acima da própria igreja nossa em si, hoje existencial, porque é a Bíblia que nos rege. É aqui que a gente vai desaguar para a questão de que dos 5 solas da reforma protestante, né, que eles vão ser trabalhados no decorrer da própria história do cristianismo, da própria história da igreja, correto? Então, os 5 solas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante, aquilo que eu citei, que Lutero coloca nas 95 teses, elas expressam em 5 frases latinas, né, porque o solas, a palavra sola, né, é latim, tá? Os princípios fundamentais fundamentada teologia reformada. A palavra latina sola, só vamos olhar aqui um pouquinho o radiador.
para não dar uma esquentada aqui, Nilma. Então, a palavra sola significa somente ou unicamente, reforçando a exclusividade desse princípio. Quando a gente usa a palavra sola, nós usamos um significado maior, né? Somente, né? Então, a expressão cinco sola não foi utilizada durante o período da Reforma Protestante, né? Ele não foi formado por Lutero, nem Calvino, os demais reformadores. Acredito que essa formulação tenha surgido no período, né, que foram criados catecismo, confissões de fé protestante, inclusive aqui na Bíblia de Genebra eu tenho aqui ó, a confissão belga, que vocês vão estudar aí em teologia, né? O catecismo de Heidelberg, que é muito importante, os canos de Dort, a confissão de fé de Westminster, né? E as confissões e os credos que têm como interpretações, né, que são autorizadas da Bíblia Sagrada. Então, esses cinco solas, né, eles são formulados dentro desse catecismo e dentro da própria história do cristianismo, tá? Ó, como slogan da teologia reformada, os cinco solas passa a ser amplamente utilizado no último século pelos cristãos, tá? Então, coloquei assim, como aqui é um seminário, é uma aula magna, rápida, né? Mas para provocação de vocês, para vocês procurar o professor, eu coloquei aqui em 1554, Filipe Melânctito, que era um professor de grego, contemporâneo de Lutero. Ele é muito importante, ele que vai ser o sucessor de Martim Lutero, menciona sola graça, né? Somente a graça, sola fide, ao tratar da dependência da graça divina para a salvação. Embora tenha usado esses termos, não estabeleceu como pilares da fé protestante, tá? Mas ele fala sobre a questão de somente a graça, somente a fé. Em 1916, nós temos Teodoro, né, teólogo luterano, publica um artigo destacando três solas. Ele destaca o somente a escritura, sola graça, somente a graça e sola fide, né? Então, em 1916. Décadas depois, M. Brunner, que vocês vão estudar, né, em teologia contemporânea, M. Brunner foi contemporâneo de Karl Barth. Karl Barth é um dos maiores teólogos do século XX. Então, ele é um teólogo neo-ortodoxo, expande a lista e aplica os solas como fundamentos gerais da teologia protestante. Tá? Isso foi lá no início do século XX. Em 1965, nós temos aqui um teólogo aqui católico, né, o primeiro a consolidar os cinco solas como um conjunto para representar a teologia reformada. Então, isso aconteceu desde a Reforma Protestante de Lutero até o nosso tempo, Aníbal, a organização desses cinco solas, ao qual vou falar, né, que teve no decorrer da história. Então, a formulação dos cinco solas como um conjunto foi um processo gradual, né, desde a Reforma Protestante, influenciado por diversos teólogos ao longo do século, ok? Então, o primeiro sola que nós vamos estudar aqui, pessoal, é o sola scriptura, né? Sola, latim, escritura também, que significa somente a escritura, né? Então, dentro dos solas, aqui de forma resumida, sintetizando, a Bíblia é a única e suprema autoridade em questão de fé e prática. Ela é suficiente, infalível, inspirada por Deus, sendo a base para toda a doutrina espiritual. Qualquer tradição ou ensino deve ser avaliado à luz das Escrituras. Então, a Bíblia é a nossa pedra de toque, é a nossa base, a nossa juíza, né, para realmente dizer que uma coisa está certa ou está errada, com relação a uma boa interpretação que o nosso professor João Felipe vai falar em hermenêutica e exegese, dentro de uma interpretação, dentro de uma chave bíblica relacionada. Mas a Bíblia está em cima das tradições, está em cima da nossa experiência pentecostal, experiência tradicional. E muitas das vezes eu tenho um sonho, mas eu não faço do meu sonho uma doutrina. Eu não faço da minha experiência comum uma doutrina, porque as doutrinas já estão na Bíblia Sagrada. E se de fato eu tenho um sonho ou uma profecia, essa profecia tem que ser julgada à luz das Escrituras, porque a Bíblia é a nossa autoridade de fé, em todos os sentidos, é a autoridade final. Porque se você for olhar em torno do catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana é a autoridade final, em questão de fé e de prática. É a mesma coisa dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. A Igreja Católica é a única regra de fé e de prática. Para nós protestantes, não. A Bíblia está acima da Igreja, a Bíblia que rege a Igreja, a Bíblia que é a nossa única fé, regra de fé e de prática, e a Bíblia que é a nossa autoridade final em todos os sentidos. É a mesma figura que o professor colocou lá de Filipe e o eunuco da rainha de Candace, né? Ele lia, mas precisou de uma chave hermenêutica para entender o que lia. Porque ali está a autoridade, está a essência, está o alimento. E Paulo diz em Romanos, a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus tem que ser bem interpretada.
Então, nesse sentido, as tradições papistas, a questão do Papa falando ex-cátedra, né, usando a questão de um sermão e etc., todos têm que ter por base a Bíblia Sagrada. No século XVIII, dizia que a razão era a rainha de todos os ditames. Para nós, não é a razão, é a Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. Fechando essa parte de sola escritura, nós temos aqui, para a gente não deixar de citar um texto bíblico, 2 Timóteo 3,16, que vocês conhecem de cor e salteado. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega significa theopneustos, que significa que toda escritura, irmão, é soprada por Deus. Ela é viva. Ela é fechada ou aberta, é a palavra de Deus. Ela tem a inspiração de todos os livros que nós temos, da Tripitaka, do budismo, do islamismo, das maiores religiões. O único que tem como livro sagrado é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Então, ela é soprada, inspirada por Deus. É útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É aquilo que Paulo falou para Timóteo. Meu filho, viva aquilo que você aprendeu das sagradas letras, da tua avó, da tua mãe Eunice. É isso que nos leva para o céu. É a palavra de Deus, é só a escritura, né? Então, fechando essa parte do primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O segundo sola que nós vamos trabalhar aí é a questão de sola fide, somente a fé. A justificação é recebida pela fé em Cristo, sem adição de méritos pessoais ou rituais religiosos. Essa fé, no entanto, não é uma crença superficial, mas uma entrega total e a confiança na obra de Cristo, resultando em uma transformação genuína. Lembra que Lutero realmente criticou que a salvação é pelas obras? Não, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, quando Lutero faz toda essa crítica, né, dizendo que nós somos justificados não pelas obras da lei, Romanos 13:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que Paulo quer dizer das obras da lei? É a questão da guarda do sábado, é a questão da circuncisão, é a questão da lei do cachirute, que é a lei dietética, isso é puro, isso não é puro, né? A questão dos calendários judaicos. Paulo diz, nós somos justificados somente pela fé no sacrifício vicário de Cristo, sem guardar o sábado, sem circuncidar, sem guardar o calendário judaico. A tua salvação é pela fé somente em Cristo. Amém? Então, outra questão, o terceiro sola, porque eles vão se concluindo, eles vão se fechando. O sola graça, somente a graça. A salvação é inteiramente um presente merecido de Deus. Nenhuma obra humana pode conquistar o favor divino, é apenas pela graça soberana de Deus que somos chamados, regenerados e reconciliados com Ele. Uma coisa, quando se fala de salvação, pessoal, eu vou colocar uma palavrinha muito especial para vocês. Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Salvação é o quê? É a experiência transformadora que o Aníbal teve com Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pessoa bendita da Trindade, tá? Isso é salvação. E salvação, ela se dá pela graça de Deus, é um presente. Já usei o sentido. O que é graça? A disposição bondosa, o favor imerecido, a questão da graça infinita, do amor infinito, isso é graça. Então, salvação que você recebeu é um presente de Deus. Você precisa pagar alguma coisa pela salvação? Não. Você precisa pagar alguma coisa pelo seu perdão? Não. Você precisa levar uma pedra nas costas para ser salvo? Não. Cristo já pagou o nosso resgate. É a palavra redenção. Ele pagou o nosso resgate. Ele nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Isso é salvação, é um presente. Muitas das vezes eu fico na minha cabeça, eu sou salvo ou não sou salvo? Eu sou crente ou não sou crente? Eu perdi a salvação? A resposta é não. Se você recebeu esse presente da parte de Deus, você hoje é justificado. É um cidadão do céu e da terra. Você tem duas cidadanias, uma terrestre e uma celeste. Eu vou parar porque o tempo já está indo, né? Mas é muito importante. Vou citar um texto, Efésios 2. Você pode pegar do versículo 1 até o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Graça. Então, nossa salvação é pela graça, mediante a fé. É um presente. Foi isso que o doutor Martim Lutero, o monge agostiniano, professor de teologia e de Bíblia, em 31 de outubro de 1517, levantou. E falou, salvação não é pelas obras. Salvação não é comprada, não é paga. A salvação é pela graça somente.
E somente Cristo pode te dar e dar para outras pessoas que ainda não têm. Talvez alguém está gritando, atravessa a Macedônia. Quem sabe o teu vizinho de muro, teu vizinho de trabalho, atravessa a Macedônia e me ajude. Então você tem um presente hoje, salvação, para levar esse presente para outras pessoas. Hoje nós temos acesso à Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. 36. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Liberdade. Isso que a reforma protestante, através dos 5 solas, nos trouxe, né? Então é muito importante aqui. O quarto, para nós estar fechando, sola Cristo. Somente Cristo. Lá no século IV, Atanásio disse, né? Se Cristo não for Deus, está todo mundo perdido. Quando ele escreve um livro sobre a encarnação do Verbo. Se Cristo não for Deus, está todo mundo perdido. E de fato é. Tem que ser o Cristo vivo, o Cristo que pode mudar a tua realidade, mudar o contexto da tua família, o projeto de vida que você tem, o Cristo que pode preencher o nosso vazio existencial. Foi isso que os reformadores, no 5 sola, no decorrer da história do cristianismo, projetou. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, é uma citação de Timóteo. A salvação não depende de instituições religiosas, pode ser quais for, ou intercessores humanos, né? Porque Lutero até falava, Aníbal, para você conversar com Deus, você tinha que ir lá no sacerdote ou no bispo, ou você tinha que ir no arcebispo, tinha que pagar. Lutero falou o sacerdócio de todos os santos. Você não precisa de office boy para chegar diante de Deus. Você chega diante de Deus porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo e você tem acesso hoje. Foi isso que Lutero levanta e diz, você não precisa do sacerdote lá para chegar diante de Deus. Então ele construiu a doutrina sacerdócio real de todos os santos, de você joelhar diante de Deus e o Deus eterno te atender. Né? Então é isso, mas exclusivamente da obra redentora de Cristo, sua vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição gloriosa. Irmãos, diante da nossa adversidade, do momento difícil que nós estamos passando, lembra do sacrifício de Cristo. O sacrifício vicário de Cristo é resposta para a minha dor, para a tua perseguição, para as lutas que você passa. Então, Cristo é a resposta para tudo aquilo que nós estamos dependendo de uma resposta para as nossas vidas. Cristo e ninguém mais. Buda? Não. Hare Krishna? Não. E outros grandes personagens da história? Não. Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pode salvar o ser humano dos seus pecados. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então fechou, cara. Fechou aqui. Não existe outro ser para nos levar para o céu. João 14:1. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Lutero disse uma palavra em alemão. Eu não sou muito bom de alemão, não sei alemão. Quem sabe é Joelma, o doutor Adilto, Neusilene, Aníbal, né? Mas ele fala assim, doutor Martim Lutero, somente aquilo que nos leva a Cristo. Somente aquilo que nos leva a Cristo. E nada mais pode nos levar a Cristo. O Espírito Santo nos traz, né? Para nós confessar a questão, nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Mas Cristo agora nos leva diante de Deus. E ele fecha a questão, Pai, está tudo consumado. Entrega o Espírito, o sacrifício ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Testolestais está consumado, fechado. Cristo é a resposta da nossa salvação. O último sola deu glória, né? Glória somente a quem? A Deus. E quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais, essas 3 pessoas, em poder, glória e majestade. É a trindade, é a triunidade de Deus. Tudo na criação, na salvação, existe para glorificar exclusivamente a Deus. A vida cristã deve refletir essa verdade, rejeitando qualquer vanglória humana e vivendo em obediência e adoração ao Criador. Não é? Então, 1 Coríntios 10:31, portanto, que com mais que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de quem? De Deus. Então, a glória é direcionada a Deus. Não existe essa questão de veneração, de hiperdulia, né, que é a questão da veneração a um ser, a outra questão de veneração a outro ser. Só existe um culto público, e esse culto é para Deus.
somente Deus a glória. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele criou o universo para a sua glória, criou o ser humano para a sua glória, e o ser humano está aqui para servir e esperar ele até o dia que ele vai nos buscar. E a glória toda é para ele. Fechando aqui, toda a glória pertence exclusivamente a Deus. A conclusão, a herança total que a gente tem na Reforma Protestante é o quê? No século XVI, a Reforma Protestante emergiu como um movimento de renovação espiritual e doutrinária, resgatando os fundamentos da fé apostólica. Lutero volta ao Novo Testamento. A Bíblia está acorrentada, nem todo mundo tem acesso, desde o Concílio de Tolosa, que realmente vem trancar a Bíblia em uma jaula, em uma cláusula, e Lutero, vamos abrir a Bíblia para o povo. Então, o resgate da fé apostólica, a nossa fé apostólica, porque o nosso conhecimento de Bíblia vem dos apóstolos, é isso que Lutero traz. Os 5 solas sintetiza essa restauração, afirmando a suficiência das Escrituras, a centralidade de Cristo, a primazia da graça, a justificação pela fé somente, que é um ato judicial, Aníbal, a justificação. Eu era ficha suja, agora eu sou ficha limpa diante de Deus. Eu estava como um pecador, agora eu estou como um santo diante de um Deus supremo, né? Isso é justificação. Esses princípios não foram apenas um manifesto teológico contra o desvio da época, mas continua a ser um farol doutrinário para a igreja contemporânea de Moçambique, do Brasil e do mundo, preservando a fidelidade do evangelho, ao evangelho e reafirmando a soberania de Deus na salvação. Fechando, como herdeiro dessa tradição reformada, somos chamados a viver e proclamar essa verdade com zelo, reconhecendo que toda a obra redentora é exclusiva de quem? De Cristo. Então, nós temos aqui, dentro da questão dos solas, os 5 solas da Reforma Protestante, um legado que deve ser o quê, pessoal? Praticado pela igreja contemporânea do século XXI, terceiro milênio. Então, o solas está aqui como essa questão de todo um eixo de interpretação, de pensamentos bíblicos, daquilo que é saudável para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Você não é urubu para comer carniça. Nós somos cidadão do céu para comer o melhor cardápio, o melhor aperitivo ao qual o Espírito Santo nos coloca, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é o nosso alimento para a vida eterna. Então, fica aqui com a questão dos 5 solas, somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, a glória.